Bom, nessa aula a gente vai falar das peculiaridades da advocacia de direito de família e sucessões de uma maneira um pouco não usual. Não tem como a gente falar de direito de família sem esbarrar na questão de mérito. Sei que esse curso não é um curso que vai abordar a questão processual e nem a questão material, mas é importante que a gente tenha um outro olhar sobre essas questões que são tão complicadas de serem resolvidas. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Logo no começo da carreira, era muito complicado para mim entender que doutrina e jurisprudência tinham lá os seus posicionamentos e que o direito do meu cliente deveria ser acolhido por uma delas. Hoje em dia eu não penso muito assim. Hoje em dia eu tento entender qual é a necessidade do meu cliente e encontro uma solução jurídica para ele. Entende que é uma inversão de valores? A gente tem o direito e tem a sociedade para se adequar a ele. E a gente tem a sociedade e tem o direito para se adequar a ela. Eu venho de uma formação bastante tradicional, bastante litigante e que pregava que o direito e a pretensão do cliente deveriam andar ali de forma alinhada. Não dá para ser assim. Pelo menos não do meu ponto de vista. E aí vem aquela questão dos seus valores próprios serem inseridos na sua atuação profissional. Para mim é muito difícil, até hoje, defender um cliente em que eu não acredite. Se eu não acreditar no direito dele, se eu não acreditar que aquilo faz sentido para ele, eu simplesmente não consigo advogar. E quando eu digo que eu não consigo advogar, eu não tô querendo dizer que eu não vou saber peticionar, que eu não vou conseguir encontrar a doutrina, a jurisprudência e não vou conseguir defendê-lo. Não, não é isso. Eu não vou conseguir advogar da maneira com que eu me sinto confortável. Eu não vou conseguir fazer o meu melhor daquela advocacia. E aqui você já deve ter percebido que eu não parto do princípio de que o dinheiro seja tudo, de que a gente tenha que exercer a advocacia a qualquer custo. Não, para mim tem que ter propósito. E aí, por uma questão pessoal, eu simplesmente vou declinar desse cliente, mas não deixar o cliente na mão. Eu vou indicar um colega que possa exercer essa função, porque afinal de contas, se ele me procurou, ele teve lá, alguém me indicou, ou ele encontrou meu nome na internet, ou ele, enfim, ele veio até o meu escritório, ele confiou a história dele a mim, então o mínimo que eu posso fazer é indicar para outro colega, para outra pessoa que talvez vai lidar com o caso dele de uma maneira muito melhor do que eu lidaria, por mais que seja uma questão especialmente de família. Não é porque eu sou especialista que eu preciso saber tudo de direito de família. Pelo contrário, a gente vai trabalhar com vários braços do direito que não são direito de família e tudo bem a gente não saber quais são. Por exemplo, no direito penal, o direito de família vai conversar quando o assunto versar sobre infância e juventude, quando versar sobre violência doméstica. E é sempre bom ter um criminalista por perto, né? Nunca se sabe. Além disso, a gente vai conversar também com o direito societário, por exemplo, quando for trabalhar uma questão de planejamento sucessório. É muito importante que a gente trate esse viés das empresas familiares, das empresas que têm gestão familiar, sob um prisma além do direito societário e além do direito de família. São áreas que vão se conversar especificamente nessa governança corporativa de uma empresa familiar. A gente também vai conversar com outros ramos do direito, como o direito imobiliário, eventualmente numa questão de sucessão. Se esses imóveis eventualmente não estiverem registrados, se a gente vai transferir direitos possessórios sobre um determinado imóvel. Tem uma série de questões que vão envolver o direito imobiliário, o direito civil do ponto de vista contratual, direitos reais, direito das obrigações, tudo dentro da esfera civil. E embora o direito de família esteja inserido nessa classificação de direito civil, entendo eu que ele é um braço autônomo. E por quê? Porque eu sou advogada de direito de família. A gente também tem outras questões do direito, como o direito previdenciário, por exemplo, as questões sucessórias, se a pessoa vier a falecer, quem serão os dependentes dela, o reconhecimento póstumo da união estável. E tem também a questão da mediação e da arbitragem no direito de família, que são assuntos relativamente novos, até porque a gente tem uma cultura de beligerância absurda, que é colocada a goela abaixo dos estudantes enquanto ainda estão na faculdade de direito. E aí, aquele advogado que não ganha a causa, que não briga, que está ali preocupado com os honorários de sucumbência que ele vai ganhar, se ganhar da parte contrária, esse cara não faz muito nosso perfil, não faz o meu perfil. E se você tá até aqui, se você tá assistindo esse curso até aqui, é porque provavelmente ele também não faz o seu. Se a gente coloca todos esses ramos do direito para conversarem com o direito de família, o que te faz crer que outros ramos que não do direito não possam ter essa conversa de uma maneira produtiva? Conheço e admiro gente que leva o direito de família, o exercício da advocacia, tendo cursado artes, tendo cursado teatro, feito cursos livres, dança contemporânea,
contemporânea, inglês, matemática, estatística. Tem gente que faz gastronomia e é advogado. E faz sentido a atuação, porque o cuidado que um chefe de cozinha vai ter com o preparo daquele prato é o mesmo cuidado que a gente tem que ter dentro do processo, seja ele de direito de família ou não. Um chefe, um sommelier, ele tem que prestar atenção nas nuances, ele tem que prestar atenção nos detalhes, senão ele não vai ser um bom chefe. E aí que tá. Nada impede de uma profissão integrar outra. Nada impede de você estar cozinhando e de repente ter um insight num determinado processo. É por isso que eu acho tão importante, e bato sempre nessa tecla, da multidisciplinariedade. Assim como o direito conversa com vários ramos dentro de si próprio, a gente também tem que estar aberto a ouvir ramos como o de finanças, como o da psicologia, para tentar fazer com que a nossa atuação não seja só de mais um advogado, porque a gente trata a célula-tronco da estrutura. Então, se a gente não trabalhar direito, isso vai ser deficitário, vai virar um câncer. E aí, como que a gente vai resolver? A gente vai acabar com a vida de uma família, a gente vai acabar com a vida de uma pessoa, vai acabar com o patrimônio dela porque perdeu um prazo, por exemplo. É muito complicado lidar com direito de família por tudo isso que a gente já viu até aqui. Mas mais importante do que todos os percalços que a gente tem que passar é o reconhecimento que a gente vai ter desse cliente quando efetivamente ele tiver aquilo que ele pretende. E quando a gente fala do acompanhamento de um profissional da saúde, de um psicólogo, de alguém das finanças, a gente não tem que analisar só do ponto de vista do cliente. A gente tem que analisar do ponto de vista pessoal também. É extremamente importante que o seu cliente esteja fortalecido emocionalmente para lidar com as demandas do judiciário. Mas não adianta o seu cliente estar fortalecido e você não. Então, cuidar de si do ponto de vista profissional, não só investindo em cursos, mas investindo em coisas que não necessariamente, num primeiro olhar, agreguem ao seu conteúdo profissional, mas que seja capaz de expandir a sua criatividade, que sejam capazes de encontrar conteúdos que talvez não fizessem muito sentido. Aqui vale contar uma experiência. Quando eu fui convidada para apresentar um artigo numa publicação da Comissão de Novos Advogados do IASP recentemente, o livro versava sobre boa-fé. E o meu tema especificamente era trabalhar a boa-fé do ponto de vista do direito de família. O título do meu artigo é A ausência de boa-fé no direito de família. E teve muita gente que me perguntou por que não má-fé ao invés de ausência de boa-fé. E é exatamente por isso. Do ponto de vista técnico, a ausência de boa-fé é má-fé. Um litigante de má-fé, age sem boa-fé. São questões controversas, são questões paradoxais. Só que nem sempre no direito de família, a ausência de boa-fé vai ser efetivamente má-fé. Isso porque a mãe que aliena uma criança, muitas vezes não tem noção do mal que ela está praticando. Ela não faz isso de caso pensado, ela não faz isso de má-fé efetivamente. Ela faz isso porque ela acredita, em algum contexto, que aquilo é o melhor para o filho dela, que ela está exercendo a maternidade da melhor forma e que ela sabe que ela é o melhor. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu estou dizendo que é assim que ela pensa. Se ela puder estar sendo assistida por um psicólogo, por um psiquiatra, nessa condição, vai fazer com que futuramente, dentro do processo, muitas vezes, ela reconheça que algumas atitudes não são adequadas, ela reconheça que essa ausência de boa-fé e que não necessariamente é uma má-fé explícita, pode ser prejudicial. E é nesse ponto que eu trago para você a questão da interdisciplinariedade. Esse artigo, que poderia ter sido pautado com decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, eu simplesmente citei Sartre, um filósofo francês que tem aquela célebre frase de que o inferno são os outros. Dentro da obra de Sartre eu trouxe fundamentos e conceitos que são da filosofia e não necessariamente do direito nu e cru. Óbvio que o direito nasce desse compêndio sociológico, antropológico, filosófico, mas a gente muitas vezes esquece desses princípios quando começa a analisar a questão só do ponto de vista material, ali no Código Civil ou processual, dentro do Código de Processo. Isso é bastante complicado porque fecha a sua visão de mundo, fecha a sua visão do que é possível. E nem sempre isso vai favorecer o exercício da sua advocacia. Você vai ser só mais um advogado. E é exatamente o que a gente não quer com esse curso aqui. E esse cuidado pessoal, ele pode vir não só com um acompanhamento terapêutico, mas com aprender a delimitar o seu espaço de atuação. É respeitar os seus valores, o seu horário de trabalho, as questões que envolvem a sua vida pessoal. É saber separar, ainda que seja extremamente difícil, o espaço do seu cliente e o espaço da sua vida privada. E aí a gente vai falar de WhatsApp.
O WhatsApp pode ser uma bênção e uma maldição. Vai depender de como você for utilizar, como boa parte das ferramentas que a gente tem a nosso dispor por aqui. Acontece que um cliente que te aborda 10 horas da noite de um domingo, porque o filho chegou em casa com o joelho ralado, porque o pai fez alguma coisa e deixou cair. Bom, criança cai. Joelho ralado dói bem menos que coração partido, não é? E se é assim, por que é que essa informação tem importância 10 horas da noite de um domingo, que teoricamente é aquele momento em que você está com a sua família, já preparando como vai funcionar a sua rotina? É simplesmente ignorar. O dia que eu coloquei o meu celular no silencioso e comecei a filtrar as minhas ligações, as respostas do WhatsApp, a oitiva de áudios pelo WhatsApp, uma vez eu recebi um áudio de 14 minutos. Não dá, gente, não dá. A gente tem mais o que fazer, literalmente. E é extremamente importante que o seu cliente entenda isso, que você é advogado, você não é amigo, você não é psicólogo, você não é colega de bar, você tem direito a se divertir, você tem direito a ter a sua vida privada além do exercício da profissão. E estabelecer esse limite pode não ser muito fácil no começo, mas ele precisa ser colocado. Se não com um cliente que já existe, com o próximo cliente. Olha, vamos fazer o seguinte, está no meu contrato de honorários que se eventualmente você precisar de suporte pelo WhatsApp, para o que for primordial, eu estou à sua disposição. O que for urgente. O que não for urgente, eu vou cobrar timesheet. Você vai ver que esse cara não vai mais te atormentar pelo WhatsApp. Sabe por quê? Porque ele sabe, no fundo, o que é importante e o que não é. E ele quer que você decida o que é importante por ele. Cliente é igual criança, só vai até onde você dá limite. Também é bastante importante dentro da prática do direito de família e das sucessões a maneira com que você aborda os assuntos com quais você trabalha. Durante muito tempo, por incrível que pareça, eu não podia aparecer em funerais. E era muito engraçado, porque eu demorei um pouco para entender. Não engraçado o fato de não poder ir no funeral, pelo amor de Deus. Quando eu dizia para a pessoa que tinha perdido aquele ente querido que eu estava à disposição no que ele precisasse, as pessoas entendiam que eu estava vendendo os meus serviços, porque elas sabiam que eu trabalhava com direito de família e sucessões. Ou seja, eu tinha ido até o funeral prestar condolências para um amigo, para um familiar, e as pessoas que estavam ali me olhavam como se eu estivesse indo vender meus serviços. Extremamente desagradável. Como eu resolvi isso? Mudando a frase. Eu tô aqui para o que você precisar. Ou às vezes nem isso, um abraço é mais que suficiente. E também já aconteceu de eu ir até um funeral e ser abordada por um herdeiro ou, enfim, alguém com uma dúvida de direito das sucessões para aquele caso específico. É muito importante que você saiba se colocar, falar, olha, desculpa, mas nesse momento isso não tem que ser tratado aqui. Não, mas é porque eu queria saber quais são os direitos, eu queria saber o que ele deixou, porque vai ter um problema. Eu falei, então, esse momento é o momento de viver o luto. Aproveita aqui os minutos que você tem para se despedir, para fazer parte desse ritual, e aí, num outro momento, quando essa questão emocional for resolvida, aí você me procura e eu vou ter o maior prazer de te receber no meu escritório para tratar disso com uma proposta de honorários em mãos. E por que com a proposta de honorários em mãos? Porque assim como na festinha da família, no almoço de domingo, na casa da sogra, nos casamentos ou nos funerais, como eu acabei de falar, você sempre vai ser abordado para trazer uma questão que alguém, um tio, uma avó, um amigo, tem alguma dúvida. E é importante se colocar também nesse ponto. Eu não estou dizendo para você ser arrogante e não responder o que você sabe. Até porque isso seria contraditório. Porque lá atrás eu disse que é importante que as pessoas saibam que você sabe direito de família, que você trabalha com direito das sucessões, e você começa a falar disso quando você aborda esses assuntos. Acontece que tem um limite para isso. E esse limite é quando a pessoa começa a perguntar, mas isso é caro? Mas quanto será que custa? Quanto tempo demora? Começou a se comportar como cliente, tá na hora de convidar a pessoa para ir lá no escritório. E como você faz isso? Simples. Vira e fala, nossa, é que a festa tá tão boa, ou vamos aproveitar o casamento, ou enfim, sai ali daquele contexto e fala, poxa, marca uma hora, vai tomar um café comigo no escritório. É infalível. Se a pessoa de fato tem interesse no seu serviço, se ela acredita que aquilo possa ser resolvido por você, ela vai te procurar num outro momento mais adequado e vai entender o toque de que ali ele tá sendo um pouco deselegante. Existem casos extremos em que a pessoa vai insistir em ficar conversando e você vai precisar ser um pouco mais incisivo na hora de romper esse contato naquele momento, lembrando que você pode estar falando ali com um eventual cliente. É óbvio que essa questão do networking é super importante. E se você souber levar isso com leveza, os amigos dos amigos vão ficar sabendo e vão começar a te indicar. Hoje, quando me perguntam da onde brotam os meus clientes, porque eles literalmente brotam, eu já não sei mais responder. Porque é isso, uma pessoa que conhece outra, que precisa de um determinado serviço, uma determinada orientação,
e precisa fazer um pacto antinupcial e precisa esclarecer uma dúvida em relação ao regime de bens ou tem uma dúvida em relação à sucessão. Eu costumo praticar aquela técnica dos 2 minutos. Se leva mais que 2 minutos para eu responder aquela pergunta sem muito comprometimento, eu dou a informação. Se passa disso, bom, acho que é melhor a gente marcar aquele café no escritório. Já falei disso quando a gente falou da abordagem do cliente, de que é sempre bom você ter um profissional para indicar numa determinada área, quando do direito. Então, não é incomum que eu oriente os meus clientes a procurarem especialistas também em outras áreas. Se chega aqui um cliente meu querendo resolver uma questão de contratos, uma questão de direito do consumidor, uma situação penal ou tributária, eu tenho sempre à mão alguém para poder indicar aquele cliente, para poder fazer aquilo funcionar. Meu pai sempre costuma dizer que o importante não é saber, mas saber quem sabe. Quando você faz isso para o seu cliente, de dizer para ele que ele pode ser assistido por um colega seu, você aumenta o leque de possibilidades, como a gente conversou antes. Esse cliente vai ficar satisfeito porque foi atendido e o seu colega vai ficar feliz porque foi indicado. Isso rende a longo prazo. Agora, além dos profissionais do direito, é importante que você tenha uma gama de profissionais para indicar quando isso eventualmente se fizer necessário. Já tive que indicar babá para cliente porque ela não tinha com quem deixar a criança para poder trabalhar, por exemplo. Então, esse networking que não tem a ver com a questão jurídica também é muito importante. É importante ter no escritório, principalmente para quem trabalha com direito de família, uma gama de profissionais que estejam aptos a trabalhar com os seus clientes exatamente para o apoio emocional. Aqui eu tenho contatos de pessoas que trabalham com terapia holística, com terapia junguiana, terapia comportamental cognitiva, com terapia sistêmica, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e, sempre que possível, dada a continuidade da conversa, a continuidade da contratação, a gente acaba sempre indicando, porque faz sentido para aquela pessoa. O determinado perfil a qual ela se encaixa, a gente faz certas intervenções dizendo que, olha, se você fizer esse tratamento agora, se você fizer esse acompanhamento nesse momento, talvez seja interessante a longo prazo para o seu processo. Talvez faça bem para o processo, mas não porque eu vou usar aquele relatório como prova, mas porque a pessoa vai mudar. A pessoa vai mudar, as ambições vão mudar, o que era vingança vai se tornar justiça, a justiça ela vai encontrar no dia a dia, vivendo a vida dela de uma maneira plena e feliz. E aí você vai ganhar o processo antes da sentença. É muito melhor para você e para o cliente. Para o judiciário, então, nem se fala. Bom, o que acontece muito também é da gente confundir a nossa própria história com a história que a gente está trabalhando. A história que não é nossa, que é de um terceiro, que tem um problema muito parecido com o nosso e que de alguma maneira vai despertar algum gatilho pessoal. É muito importante que você tenha consciência dessa autoobservação. Esses gatilhos podem fazer com que você se envolva emocionalmente no processo e acabe desvirtuando a sua atuação como advogado. E como a gente vai resolver isso? Fazendo terapia, conversando com advogados, com amigos, com seus familiares, sempre tomando um super cuidado, porque você trabalha com segredo de justiça e esse segredo de justiça ele deve ser zelado a todo custo, inclusive em ambiente familiar. E quando eu tô falando disso, eu tô falando de nome de cliente, da onde mora, quais são as peculiaridades do caso. Isso tem que tomar um cuidado absurdo. Nunca diga o nome do seu cliente pra ninguém, ok? Voltando então, a gente tem que tomar esse cuidado exatamente para que a nossa advocacia não se confunda com as nossas questões de fundo emocional pessoal. Porque aí você não vai mais estar advogando, você vai estar sendo colega do seu cliente, você vai estar sendo um amigo querido que está ali para dar conselho. E não é para isso que ele te contratou. Pelo contrário, ele te contratou exatamente porque ele precisa de um profissional que não se envolva emocionalmente com as questões e que tenha condição de cuidar desse processo da melhor maneira possível. E essa melhor maneira é técnica. Ainda que nós estejamos atentos à questão social, humanitária, emocional dele. É por essa razão, inclusive, que não se recomenda a advocacia para amigos, para familiares, porque a chance de você se envolver emocionalmente é muito grande. Ainda mais em direito de família. Como eu disse antes, a gente nasce, cresce, casa, se reproduz, divorcia, morre. E tem várias outras vertentes disso aqui. Acontece que tudo é muito próximo, tudo pode acontecer com você. Eu mesma me divorciei e tentei advogar para mim da mesma maneira que eu advogo para os meus clientes. Nem sempre isso é possível. No meu caso deu certo porque o meu ex-marido é um anjo em pessoa. Porque se ele não fosse, talvez não seria.
Então, a gente não tem como aqui ficar fazendo conjecturas do que dá certo e do que não dá. É importante que você tenha autonomia para dizer o que faz sentido para a sua advocacia, ainda mais quando é uma questão de direito de família. É importante que você tenha esse cuidado, não só com o seu cliente, mas com você. Esse auto-olhar, essa necessidade de conversar com você olhando olho no espelho, para saber o que de fato faz sentido e o que não faz, acredita, é muito mais importante do que ter boleto em dia. Porque às vezes a gente coloca a prioridade financeira ou a prioridade do status na frente e isso acaba patinando, acaba fazendo com que a gente se sinta desgastado, com que a gente se sinta infeliz no exercício da profissão. E não se encontrar naquilo que você investiu 5 anos pelo menos para fazer, fora a pós-graduação, fora os cursos de extensão, os cursos livres, enfim, demora muito tempo para a gente solidificar a advocacia, para a gente jogar fora por um caso que traumatiza a gente pro resto da vida. Então, esses quebras de paradigma que eu venho propondo aqui para você são para te fazer refletir. Eu não quero te transformar na Lívia advogando, pelo contrário, eu quero que você tenha autonomia para ser quem você é advogando. E se é importante para você trabalhar com moda, eu espero sinceramente que esse curso sirva para você, porque não é uma questão só de vocação ou só de dedicação, é uma questão de propósito, de missão de vida mesmo. Atuar em direito de família talvez seja o braço da advocacia que mais demanda entrega por parte do profissional. E demanda entrega em vários níveis, eu não estou falando só da técnica profissional, só da técnica processual, material, na hora de analisar a estratégia que vai ser colocada em xeque. Tô falando da entrega de fato. É memória que você tem que ter para fazer a junção cronológica de tudo aquilo que é dito para você, não necessariamente na mesma ordem. Tem a questão emocional, da empatia que você tem que ter com aquela situação que o cliente está te trazendo para tratar aquilo da melhor forma. Tem a questão da responsabilidade, porque você está tratando daquilo que de mais importante aquela pessoa tem para resolver. E que no momento ela não tem outra condição senão lidar no judiciário. O advogado é sempre muito mal visto, porque há muitos anos ele é vinculado a questões de falcatrua, porque ele está querendo levar o meu dinheiro, porque vai cobrar em porcentagem, e tá na hora da gente desmistificar tudo isso, de desconstruir essa advocacia retrógrada, conservadora, que não faz mais sentido nenhum, e trazer uma advocacia humana, uma advocacia que pense na família como de fato a célula-tronco de uma sociedade evoluída, uma sociedade que preza por direitos humanos, uma sociedade que preza por dignidade. E aí, quem sabe, a nossa linda Constituição vai deixar de ser linda só no papel e vai virar realidade na vida de muita gente. É exatamente esse o propósito desse curso. Eu espero que vocês gostem do que eu trouxe para vocês no material de apoio nessa aula, porque não tem nada a ver com direito, e a gente se vê na próxima aula.